Olá, meninos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, né, para a gente estar gravando nossos vídeos sobre os conteúdos que serão tratados no segundo bimestre. Primeiramente, quero parabenizar a todos, né, um forte oi, um forte abraço para vocês com relação à participação de vocês nas avaliações do primeiro bimestre. Foi bem positivo, né, a participação de vocês e deixo aqui o meu agradecimento por saber que a gente está conseguindo conciliar, né, essa questão do estudo EAD, né, que é o estudo à distância, uma nova forma da gente estar nos comunicando e estudando. Então, desde já, eu deixo para vocês meu forte abraço, tá? E vamos dar continuidade, né? Não vamos continuar com nossos assuntos. Como a gente, da última vez, nós falamos sobre a morte de Sócrates, eu quero retomar um pouquinho com o assunto falando sobre a questão do diálogo, né? O diálogo, caminho do entendimento. Enfoque Sócrates, né? Por quê? Porque Sócrates ele tinha essa didática, vamos dizer assim, essa forma de lidar com os seus pupilos, né? Com os seus, vamos dizer assim, com as pessoas que o seguiam, né? Com os seus discípulos, e ele tinha essa forma do diálogo. Então, o diálogo para ele era a forma que ele conseguia despertar nas pessoas sobre a questão de trazer a ideia, né? Então, despertar a alma. Então, Sócrates ele tinha essa didática de falar e de questionar a pessoa até com que ela fizesse por onde ela despertar para o verdadeiro conhecimento. Então, para Sócrates, o conhecimento ele seria algo despertado. Então, através do diálogo, ele exercia essa forma de trazer à luz, né, o conhecimento. Então, eu coloquei para vocês uma mensagem, né? As opiniões não são verdadeiras, pois não resistem o diálogo crítico. Então, para Sócrates, não era só um diálogo de conversar. Vamos conversar aqui coisas soltas. Não. Quando Sócrates ele começava a ter um diálogo com uma pessoa, com um sábio, ele fazia por onde a pessoa refletir sobre as suas crenças, sobre as suas certezas, sobre o que vem a ser a verdade. A verdade sempre foi um grande questionamento para Sócrates, né? Tem até uma pergunta que vem assim, né? Qual é a força da palavra, né? Conhecemos verdadeiramente o que acreditamos conhecer? Então, esses são questionamentos que Sócrates sempre trazia à tona. Então, ele questionava a questão do conhecer, a questão da verdade, né? Como podemos conhecer nossas crenças mais profundas? Então, a questão da crença para eles, naquele momento da Grécia Antiga, era crucial. Por quê? Porque eles tinham a questão dos mitos como explicações. Então, quando ele fala sobre a questão das crenças, ele fala como uma ênfase assim, você realmente, o que você acredita é a verdade? Então ele levanta esses questionamentos. Então o diálogo socrático, ele é um diálogo assim específico para o despertar do conhecimento, certo? Vamos lá. Dar mais uma avançada. Então o poder da palavra, né? Então será que de fato a palavra tem força? Né? Então, para Sócrates, nesse contexto, tinha uma força, porque era através desse diálogo, dessa palavra, da linguagem, que ele conseguia fazer com que se despertasse o verdadeiro conhecimento. Né? Então, a linguagem tem um grande poder em nossas vidas. Por meio da palavra e do diálogo, podemos chegar ao conhecimento de uma forma geral, até nos dias de hoje. Né? Nós temos essa questão do conversar, né? Uma das grandes ferramentas nossas como professor é o conversar, o falar, estar dialogando, o que nós estamos fazendo aqui. Então, nós estamos despertando, nós estamos fazendo de uma forma com que vocês também se despertem ao conhecimento. Então, o que vem a ser a verdade, né? As ações cotidianas estão cheias de senso comum. Porém, para a filosofia, temos que partir para o senso crítico. Então, lembra o primeiro pensamento lá de Sócrates?
opinião solta, talvez sejam opiniões já formadas, você às vezes só repete aquilo que as pessoas já dizem, mas você tem que começar a formar a sua opinião. Então, quando você forma a sua opinião, você sai desse senso comum de algo que todos falam isso, mas por que isso? Ah, não sei, só sei que é assim. Você passa para um outro patamar, que é o chamado senso crítico. Então, quando a gente começa a dialogar, a investigar, a questionar, nós passamos para o senso crítico. Então, esse é o poder da palavra. Né? Então, para Sócrates, isso era muito importante. E Sócrates desenvolvia o chamado diálogo crítico. Né? A filosofia de Sócrates era dividida mediante a dois diálogos, né? A duas partes, que era o diálogo crítico, a dialética, né? E também a questão da dialética, ele fazia de uma forma que de duas, quer dizer, de duas formas, né? Então ele se dividia essa questão da dialética em duas formas, que no caso, a primeira é a refutação ou a ironia. Então Sócrates ele acabava sendo muito irônico, mas não na ironia do deboche, que é hoje, né? Era uma ironia de fazer com que a pessoa entendesse bem o que ele estava falando e começasse a pensar. Então, quando você solta uma pergunta para uma pessoa em que ela para e pensa e começa a desenvolver o raciocínio, esse é o primeiro princípio para Sócrates, que é a questão da refutação. Então, nós vamos tirar todos os conceitos e nós vamos começar a formar novos conceitos. Vocês podem me acompanhar no livro de vocês, a partir da página 53, que fala sobre o diálogo, tá? Então, o diálogo, esse é no capítulo 3 do livro de vocês, e em específico, nós vamos estar vendo lá na página 62, tá? Na página 62 vai estar falando sobre os dois momentos do diálogo para Sócrates, certo? Então, o diálogo para Sócrates, no caso, como eu coloquei no passado, que é a questão da dialética, se divide em dois momentos. O primeiro é a ironia, né? É a refutação ou ironia, etapa em que Sócrates interroga os seus interlocutores sobre aquilo que pensam sobre o saber, né? Então, ele questiona, a pessoa se diz tão sábia, mas ele começa a questionar. Será que você realmente conhece a verdade? Será que você realmente tem como conceito formado é a verdade? Né? Então, seus objetivos era fazê-los tomar consciência profunda das suas próprias respostas, das consequências que poderiam ser tiradas das suas reflexões, muitas vezes repletas de conceitos vagos e impersivos. Ou seja, às vezes a pessoa repete algo que ela só escuta e ela nem para questionar, será que aquilo é verdade ou não? Hoje nós vivemos num mundo chamado fake, né? Hoje tem tanta fake news por aí. Então hoje a gente tem que tomar cuidado com as informações que nos chegam. E isso é uma parte também que Sócrates fazia muito. Então, com essa questão da refutação com a ironia, ele fazia com que as pessoas prestassem mais atenção sobre as informações que estavam sendo passadas, né? E o segundo ponto é a maêutica, né? A maêutica para ele é o quê? É o diálogo para trazer à luz, ou o parir à luz, né? O nome maêutica é dado em homenagem à sua mãe, que era uma parteira, né? Se ela fazia um parto de corpos, ela fazia parto de ideias, então trazer à luz a ideia. Então esse é um nome maêutica, é o significado. Isso eu já havia falado para vocês num outro vídeo, certo? Só para reforçar aqui. Sócrates, por meio das perguntas, destrói o saber construído para refutá-los na procura do entendimento. Então, desculpa, refutá-los não, reconstruí-los na procura do entendimento. Então, quando nós destruímos um conceito ou um pré-conceito, nós estamos formando um novo conceito. Isso para Sócrates era primordial, era o principal. As questões que Sócrates privilegia são as referentes à moral, daí a pergunta em que consiste, né? O conhecimento, a coragem, a covardia, a piedade, a justiça.
cria diálogo para respondê-lo. Então, todos esses conceitos, né, que geram em torno do que vem ser a moral, eles são conceitos que vai criar, né, um diálogo socrático, certo? Para que comece um processo de investigação, para se sair do nível chamado senso comum, para se entrar no nível mais profundo, que é o chamado senso crítico. Bom, foi bem breve mesmo hoje, tá? Eu vou deixar para vocês lá no GR8 atividade de pesquisa, certo? Então tem aí mais uma reflexão para gente. O diálogo é a essência do homem, sabedoria e virtude. Virtude para o homem antigo, né, para o grego antigo, era primordial. Então, eu penso que nós também temos que ter essa virtude, né, nas nossas ações, nos nossos questionamentos e no nosso diálogo. Os nossos diálogos eles têm que estar cheios de vontade de investigar e não somente de ideias vazias, né? Então prestem bem atenção nesse momento que nós estamos passando. É um momento também de reflexão, um momento de rever algumas ações que nós temos, né? Então o diálogo ele serve como uma essência para o homem, ok? Beijo para vocês, até a próxima.